Ok, gravação oficialmente iniciada. Vou só aumentar a tela aqui. Preciso descobrir como é que eu aumento a tela aqui. Peraí. Aqui, achei. Bom, estamos ao vivo. Clarissa Massé, lá nos Estados Unidos, e Marina Guedes, aqui na Itália. Clarissa Massé é minha queridíssima prima barra irmã. Não é qualquer um que tem a sorte de ter uma prima que nasceu exatamente uma semana que eu, e a gente nós somos muito próximas, ela é praticamente minha irmã. Nossas mães são gêmeas, então acho que tem uma relação aí gemenaia entre a gente. Clarissa, seja super bem-vinda ao Maré Sonora, que prazer falar contigo e tê-la aqui como entrevistadora sensacional no podcast. Estou muito feliz. Eu também estou muito feliz, o prazer é todo meu de estar de volta aqui, né, para falar um pouco das suas expedições, das suas aventuras, que a gente fica tão feliz de acompanhar, né, que são tão incríveis. A saudade é gigante e só aumenta quando fica vendo. A gente decidiu fazer esse podcast com vídeo, tomara que a imagem saia bacana para depois compartilhar no YouTube. Se você estiver ouvindo esse episódio no Spotify ou em outro aplicativo ou tocador de podcast, a minha recomendação é que vá lá para o YouTube para ver a gente, que vai com certeza ter muita risada, e é uma das garantias quando junta as primas, é muita risada e muito queixo, né, Cacá? É isso que eu ia falar, primas e irmãs de queixo. Bom. A ideia de convidar a Cacá de novo para ser a minha entrevistadora é porque, além de ser muito fã dela, a gente se dá, né, muito bem, e eu achei que seria mais legal ter alguém me perguntando coisas do que eu falando naquele esquema narrativa monólogo, como foi o último episódio, como foi o episódio anterior da semana passada. Achei que poderia ser mais divertido para quem for nos ouvir. Então, a Cacá está aqui para saber das roubadas, aventuras, coisas legais que rolaram nessa viagem que eu fiz para a Noruega nesse último mês. Então, Cacá, tá contigo. Manda pergunta que quiser, que talvez eu responda. Não, pode deixar. Bom, acho que quem acompanhou, né, até nas últimas entrevistas que eu fiz aqui no podcast, a gente falou um pouco das expedições, né, dos 4 anos que a Má, minha prima, passou velejando. Então, foram 4 anos velejando no Atlântico e no Pacífico, né? Acho que especialmente no Pacífico, né, Má? Foi, exato. Foi mais no Pacífico. E depois, 2 anos em terra firme, né? Que a Má agora está na Itália, já faz, enfim, acho que teve o período de pandemia, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso também. Acho que você ficou um tempo na Austrália, Nova Zelândia, enfim. E Itália agora. E então foram 4 anos velejando, 2 anos de terra firme, e agora a gente está para falar sobre essa expedição de 3 semanas na Noruega. Então, acho que a primeira pergunta é falar, conta para gente, para os seus ouvintes, como é que aconteceu essa expedição. Lembrando que a Cacá foi a entrevistadora nos episódios 8, 9, 10, 11 e 12, no primeiro ano do Maré Sonora. Quem quiser recapitular lá, depois de ouvir a nossa conversa de hoje, é só fuçar lá no menu do podcast por esses 5 episódios. Pois é, se resumiu muito bem, Cá. Eu passei esses 4 anos entre Atlântico e Pacífico, e nessa viagem eu conheci um casal francês, o Yves Baulac e a Christine, esposa dele. Eles têm esse veleiro, que é um monocasco de quase 40 pés, que isso dá uns 12 metros de comprimento, um barco lindo, lindo. E é um casal que estava viajando sozinho, eventualmente tinha família, amigos a bordo e tal. E aí a gente conhecia eles, tá? E a gente manteve essa amizade. Depois fui reencontrá-los 2 anos depois em Fiji. Eles estavam por Fiji também, a gente se reencontrou. Tem essa coisa de não saber dos itinerários e depois se reencontrar sem muito planejamento. E foi muito legal. Depois a gente se viu na Nova Zelândia, antes deles fazerem a nova travessia pelo Pacífico. E aí a gente manteve contato, manteve essa amizade. O ano passado
eu fui até lá, em Grenoble, onde eles têm uma casa, onde eles ficam quando eles não estão embarcados, na França, né, na região dos Alpes, pertinho da Itália. E aí o Yves comentou, falou, eu devo subir para altas latitudes do hemisfério norte ano que vem. Eu falei, nossa, será que eu posso ir? Ele falou, eu devo ir para Lofoten. Eu falei, não acredito, Lofoten é um arquipélago na Noruega, era um sonho ir para lá, imagina de veleiro. Eu falei, Yves, por favor, lembra de mim, se precisar de tripulação, ele tinha ido para a Antártica no ano anterior, né, no extremo sul, tal, regiões opostas, e ele sabia dessa minha paixão por regiões frias, né, esses sonhos tal de conhecer, e eu manifestei esse interesse. E aí ele falou, eu não sei ainda se eu vou, se eu for, a Cristine não vai, ela está cansada já, ela quer ficar com os netos, eu devo ir com pessoas que estiverem motivadas como eu, tá? Mas eu te aviso, se for rolar, eu te aviso. E aí eu lembrei que eu falei, nossa, mãe, fui dormir assim, super empolgada. Eu falei, eu quero muito se ele for, né? Tomara que ele lembre de mim. E aí, isso foi em outubro do ano passado. Aí rolaram alguns e-mails, tal, e ele super matemático, metódico, assim, né? Ele fez uma planilha no Excel com as datas das pessoas que iriam em cada perna, né? Que a gente chama, em cada trecho da viagem. Então, ele distribuiu os amigos em pequenos trechos e me colocou num trecho de Aalesund, que fica na costa da Noruega, no meio que sul, né? Um pouco mais, não tão sul, mas um pouco para cima de Oslo, né? E até Lofoten. Então, ele me colocou no desse trecho de mais ou menos 500 milhas, né? O que correspondem a uns 1.000 quilômetros, subindo a costa da Noruega em direção a Lofoten. Nesses 20 dias a bordo, nessas 3 semanas. E aí, eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, né? Deixa eu pensar agora como é que eu vou chegar até lá, né? Tal. E aí foi assim, foi meio que uma manifestação de vontade minha. E ele é francês, ele fala inglês, então a gente se comunica em inglês. Mas ele teve também um outro amigo que ele convidou, então fomos em 3 nessas 3 semanas. Foi sensacional. Voltei sexta-feira agora. E o total da viagem foi 1 mês, mas no barco foram 3 semanas. Depois eu desembarquei, fiquei por conta fazendo outras coisas, mas foi muito legal. Foi assim, puxa, um sonho assim de chorar. Chorei em vários momentos de felicidade, assim, foi lindo. Nossa, Foi que lindo. demais. E, Má, você está falando de uma viagem que foi feita no verão norueguês, né? É isso? Então, em Queria que você teoria, contasse verão, um né? pouco o que é o verão na Noruega e como é, e, inclusive se essa viagem, se só é possível fazer no verão, se é uma viagem que também é feita no inverno por navegadores. Então, esse trecho dá para fazer tanto no verão quanto no inverno, né? Na verdade, assim, a diferença principalmente é que se você for subindo, passando de Lofoten em direção a Tromsø, que der da latitude 68 para cima, tal, o mar já começa a ficar né, congela em alguns lugares, tal, e o inverno tem a diferença de que não tem quase nada de luz, né? Ao contrário do verão, que são quase 24 horas de luz. Tem o sol da meia-noite, que putz, é muito, muito especial, assim, essa situação. Mas o verão lá que a gente pegou, né, começou a viagem dia 15 de junho. Então, saímos com chuva, um tempo meio miserável, assim, cheio de casaco, porque a chuva, quando você fica exposta à chuva por muito tempo, começa a ficar frio, né, gelado, e o vento e tal. Então, foi meio sofrido no começo. Os primeiros dias de navegação foram bem desconfortáveis, assim, em teoria, verão, mas frio, assim. Tinha dia que estava 10 graus Celsius, assim, lá fora, e com o vento, a sensação térmica era de muito mais frio. Então, você estava o tempo inteiro com uma roupa corta-vento, um macacão, um casaco corta-vento por cima, capuz para se proteger da chuva, e a gente fazia deslocamentos... e chovendo, e bem, bem chato, assim. Mas a gente fazia deslocamentos diários, curtos, assim, sei lá, 5 horas, a máximo 8 horas, e sempre com luz, né? Não tinha travessia noturna, porque não tem, não tem noite nessa época, né? Nossa. Então, era só o desconforto da luz mesmo, desculpa, do frio e da chuva.
Mas aí depois, uma coisa muito legal da Noruega é que o tempo muda muito rápido, as condições mudam muito rápidas. Então a gente pegou dias lindíssimos de sol, quando o sol saía era intenso, de torrar a face, assim, sabe? Não subestimem o verão norueguês quando o sol sai, porque leve um chapéu. Eu não levei um chapéu, fui comprar um boné nas últimas semanas, assim, saí tostada. Realmente é forte o sol. Quando o sol sai é forte, mas o verão e a gente, enfim, mudou muito rápido, né? No mesmo dia fazia temperatura super baixa e um super calor, assim. Então a gente, no geral, demos muita sorte com as condições assim de sol e vento legal para velejar. E foi muito legal, foi muito, muito bom, mas não é aquela coisa de calor bombástico. Eu lembro que quando eu fui perguntar para as pessoas que eu queria fazer bagagens, viajar leve, né? Em teoria, sair perguntando, mas como é que é o tempo aí? Como é que é a temperatura? Nananã. Galera falando, você tem que trabalhar com a ideia na sua cabeça de que se entrar uma baixa pressão por uma semana, duas, que cai a temperatura, você pode pegar, sei lá, 10 graus, na semana seguinte você pode pegar quase 30, 25, então é bem certo, assim, não dá muito para você dizer quanto vai ser de frio, traga o quê? Traga de tudo, mas traga principalmente casaco impermeável, e vai fazer falta, você tem que ter. Mas então esse sol que chegou a 30 graus, assim, 30 graus. O verão norueguês pode ter uma temperatura Não de chegou, 30 graus. não chegou a 30, chegou a tipo uns 20 e poucos, assim, 25, mas parecia que tava mais por um sol ardido, assim, sabe? Na capital, em Oslo, é bem mais quente, mas a gente estava lá para cima, então não era tão bombástico o calor, assim, mas quando tinha vento. E era o vento gelado queima também, né? O rosto, assim, eu lembro. E eu voltei a ser adolescente na viagem, eu tive uma crise de espinha bombástica, assim, tosca, sabe? Não vou gastar muita água no barco, né? Aquela coisa de consciência de. Aí eu passava para tudo solar que nem uma louca e não lavava o rosto direito. Uma semana depois eu não aguentava a minha cara no espelho de tanta espinha. Meu Deus, e agora? Que horrível, né? Aí nada como uma prima dermatologista à distância que me dá um conselho para eu comprar um sabonete para o rosto. Né? Eu falei, não, pedi Prima da mãe, autorização minha irmã, só falar. Também é minha dermatologista. Um agradecimento especial à Juliana Massé, minha querida prima lindíssima, dermatologista competentíssima. E aí eu pedi autorização para o comandante, fui e falei, Ive, preciso usar mais água para lavar meu rosto. Aí foi aos poucos, bem aos poucos, melhorando a face, mas foi tosco, assim, foi muito horrível. E voltando a falar da Noruega, né? E conta um pouco assim porque acho que a Noruega tem uma natureza bem particular, né? Até para falar quem acompanhou, né, a sua expedição nas mídias sociais, você postou umas fotos absolutamente incríveis, né? De umas montanhas e muitas fotos assim de espelhos, né? Na água, acho que estava realmente assim, foram dias muito bonitos e várias fotos assim, tá a montanha espelhada não sei se era um lago ou enfim, ou no mar mesmo. Queria que você falasse assim, o que é especial da Noruega, assim, porque de fato foi uma coisa que te encantou muito, né? Eu tenho mania de fazer essas fotos espelhadas. Eu fico buscando, deu uma chuvinha, formou uma poça d'água e eu fico já buscando o reflexo do... Essa última que eu fiz da vilazinha de Ó era bem isso, era uma poça d'água que algumas pessoas falam poça d'água, né? No norte eu falo poça d'água. E aí eu busquei essa poça d'água para refletir, mas o que me chamou a atenção é essa parte selvagem da Noruega, assim, conforme você vai subindo, né, a costa, as montanhas vão ficando bem mais altas, né, e fica um cenário muito dramático, né, a gente entrou num fiord também que parecia Patagônia, eu não conheço Patagônia, nunca fui de veleiro Patagônia, mas lembrava muito aquelas cachoeiras derretendo com a neve derretendo e formando cachoeira, né, e uma geleira lá no fundo, e as casinhas vermelhinhas com aquele teto triangular, que é tipo de desenho de criança, né, que você faria, e em estruturas de palafitas. Então,
E pouca gente, né? Pouca gente no país, uma população, se não me engano, se eu estou falando bobagem, são 5 milhões, será que é isso? 5 milhões de pessoas na Noruega e 600 mil em Oslo? Eu sei que não são muitas pessoas mesmo, e muito selvagem, né? Muito bem estruturado. Qualquer lugar que você chegava para atracar o barco num pierzinho, né? A gente não ancorou quase nada. A gente ancorou 3 vezes e utilizamos esses piers de madeira que todo lugar que você chega tem um, assim, né? 17 vezes, né? A gente usou. Então, aí teve um dia que tinha uma estrutura para fazer churrasco, um pierzinho, até com uma panela. A gente falou, perfeito isso aqui, sabe? É muito incrível. Não tinha ninguém, só a gente ali. Então, essa coisa selvagem. E vários museus de pesca, algumas vilas se transformaram em museu a céu aberto, né? Que eram tradicionalmente redutos de pesca, e com o passar dos anos foram virando museus a céu aberto. Então, é muito selvagem, o país é muito bonito. Acho que no inverno deve ser fantástico, as montanhas cobertas de neve, deve ser, fora a aurora, né, que rola lá, você pode ver aquele fenômeno, que deve ser um sonho também. Mas o que me chamou a atenção é a conservação da costa, né, o verde, assim, os contrastes de verdes com as casinhas amarelas ou vermelhinhas, as palafitas. É muito lindo, te fica muito reflexivo, assim, sabe? Você fica muito pensando, ponderando e pensando que lugar fantástico, né? E engraçado que a gente não via muitas pessoas, assim, é muito automatizado o país, assim, as marinas, você chega num lugar assim, não tem uma pessoa para te receber, tudo tem uma caixinha da honestidade que você põe o dinheiro, tal, deposita a grana lá, paga pela estrutura, não tem, ou então paga por um aplicativo na internet. Go to Marina chama, né? E não vê pessoas, assim, você fala, putz, cadê a recepção aqui, né? Não tem, né? Então é muito louco, assim. Me chamou a atenção, chamou isso a atenção do Yves também, o dono do barco. Ele falou, não, nunca tinha visto isso, de chegar nos lugares e não ter ninguém, né? E ao mesmo tempo é Trabalhando. um país que tem uma tradição navegadora, né, Má? Eles têm essa estrutura, assim. Muita gente, então, Sim. usa, enfim, tá lá à disposição e as pessoas E usam essa funciona, estrutura. funciona sem ter uma recepção humana no lugar, assim, né? Mas é muito lindo. Mas esse contraste entre inverno e verão, acho que deve ser interessantíssimo de vivenciar, né? Um sonho deve ser. Acho que no inverno lá, essa coisa da falta de luz e das noites longas, e acho que deve ser fantástico também, deve ser realmente surreal, de lindo. Mas puxa, é muito bonito, é muito, muito selvagem, assim, e a gente não viu muitos veleiros, assim, ao longo do caminho. A gente via muito barco a motor, que são as balsas que fazem o transporte de passageiro e de carro também entre as ilhas, mas eu te confesso que eu não vi muitos veleiros em deslocamento com a gente, assim, foram poucos. Nas marinas, sim, que a gente parou, mas não estava muito movimentado, assim, não sei como é que é tradicionalmente, né? Mas eu não percebi isso, não. E, Má, você já falou um pouquinho do sol da meia-noite, né? Que acho que é um fenômeno do verão, né? Queria que você explicasse um pouco para os ouvintes, né? Assim, quantas horas de luz, de fato, é isso mesmo? Meia-noite está claro, parece que é dia, quantas horas... E quando você falou até de navegar à noite, essa também é uma curiosidade que eu fiquei, porque normalmente, então, numa expedição, você aproveita para fazer os deslocamentos de dia e à noite, enfim. Não sei, explica, eu fiquei com essa dúvida. E você falou, nossa, nesse caso, como está claro, a gente podia navegar qualquer hora. Conta um pouquinho Não, disso. você pode. No veleiro você pode viajar a hora que você quiser. Você tem instrumentos de navegação que te permitem fazer as travessias tanto à noite quanto de dia, né? Você tem as luzes que você usa à noite, as regras de navegação que são, né, padronizadas, universais e tal. Então você pode, você tem. Dependendo da distância, você não para no meio do caminho para ancorar, você segue adiante e tal. Você tem os turnos entre as pessoas, então a gente se divide. Mas agora no verão, nessa época na Noruega, não tem praticamente noite. Quanto mais para perto, né, quanto mais alta a latitude no hemisfério norte você vai, menos
noite, né? Mais longos são os dias, né? Então, por exemplo, realmente, assim, a gente chegando perto de Lofoten meia-noite e meia, não tem, você não vê o sol se põe assim, e de repente começa a nascer de novo, assim, sabe? É muito rápido. Então, foi muito especial apreciar isso, assim, a gente meio que calculou a travessia, né? De Bodo até Lofoten, são 50 milhas, da costa até o arquipélago, né? O arquipélago fica a oeste. Então, essa travessia durou umas 8 horas. A gente pensou, vamos sair tal hora para chegar lá com o sol, teoricamente, se pondo à meia-noite. E deu certo, porque tanto que a gente chegou, o Yves meio que parou um pouco, foi reduzindo um pouco a velocidade do barco, a gente estava sem vento na chegada, então ele chamou todo mundo e falou, acorda, vamos, olha, o sol tá teoricamente se pondo, né? Nossa, que Mas lindo. super forte ainda, era como uma luz assim de, sei lá, 6:30 da tarde ainda, sabe? Mas era quase 1 hora da manhã. E a gente babando, assim, né? Putz, era muito emocionante. Daí você vai navegando de ladinho, assim, né? Seguindo o sol que estava se escondendo atrás da montanha, que são montanhas altíssimas em Lofoten, né? São pontiagudas, assim. Nossa, é muito bonito. Daí você vê o sol, assim, se escondendo, daí você vê de novo ele saindo fora de novo numa outra angulação, assim, e realmente não escurece. Lá em cima, assim, latitude 67, o arquipélago fica entre 67 graus norte e 68. Então, nessa época, a gente chegou lá em Reine, um silêncio, assim, era 1:30 da manhã, com o sol como se fosse 3 da tarde, assim. Não querendo fazer barulho, porque estava todo mundo dormindo, teoricamente, né? Você fica naquela adrenalina, querendo falar tal. Não, tá todo mundo dormindo, vamos respeitar os outros barcos aqui. Como é que eu vou dormir com essa luminosidade toda, né? Fica naquela pilha super, né, desperta. Não. Aí você põe a máscara de aviãozinho, né? Uhum. Tem que ter aquele acessório e só assim você dorme. Mas mesmo assim, teu corpo acho que não desliga, né? É muito engraçado. Eu tô cansada agora, acho que eu preciso dormir por uma semana para totalmente escuro, porque senão mas é muito lindo, assim. Então é isso. No verão você tem quanto mais ao norte você tá, menos períodos escuros você vai ter, né? Uhum. Agora, esses últimos 3 dias que eu passei em Oslo, na capital, era diferente. Não era essa claridade absurda, mas fica um pouquinho escuro, assim, entre 10, 11 horas, né? Daí começa a clarear de novo às 2, 3 horas da manhã. E Uhum. então é bem interessante, é um fenômeno bem. E no inverno é o contrário, no inverno você não tem. Você tem pouquíssimas horas de luz, né? E aí a galera fala que é bem interessante, porque quando tá a neve, pelo menos a neve dá aquela clareada, assim, né? Mas quando tá chovendo e fica aquela coisa meio deprimente, assim, escura, mexe o emocional das pessoas, né? Deve ser uma coisa bem Nossa, com certeza. interessante vivenciar. Oma, e você falou no começo da conversa dos momentos emocionantes, né? Até você falou, nossa, eu fui às lágrimas, assim, né? Em alguns momentos. Então, queria que você contasse um pouco pra gente, enfim, alguns desses momentos, falasse um pouco deles. Um que foi muito. Esse momento do sol da meia-noite, eu não cheguei a chorar, mas eu tipo, fiquei com. Seu olho fica desse tamanho, assim, né? Você fala, nossa, fica muito sorridente, fica parecendo uma criança retardada, assim, né? Com o sorriso de uma orelha até a outra, assim, né? Mas um que eu chorei mesmo foi quando eu saí de bicicleta, porque a ideia era dar um rolê de bicicleta no arquipélago. Já tinha desembarcado do veleiro e estava sozinha, assim. E tinha chovido no dia anterior, miado minha aventura de bike. E aí no dia seguinte estava a previsão de melhorar um pouco. Eu falei, beleza, vou agora, senão não vou mais, né? E aí dando aquele percurso assim com uma estrada meio secundária, assim, quase pouquíssimo carro, aquelas montanhas imensas, e você fala, nossa, que lindo, tô aqui, né? Aí eu lembro que eu tava com som. Eu adoro pedalar com música, né? E aí eu fiz uma playlist empolgadíssima, assim. Aí eu falei, nossa, eu tava muito feliz, assim. Eu falei, meu, que acredito. Se olha, você não bota uma fé que você tá ali, sabe? É muito especial. Daí eu lembro que eu chorei. Eu chorei sorrindo, né? Você Uhum. tipo, sorrindo, chorar de alegria, assim. Parecia uma
retardada também, né? Daí, na sequência, você encontra umas ovelhinhas na rua, você fala, ai, que legal as ovelhinhas! E foi muito emocionante. Nossa, eu tava meio bobada, assim, sabe? E depois, num outro rolê de bike também, foi muito emocionante. Nossa, foi... Acho que nesses momentos de bicicleta, que acho que a adrena tá lá em cima e misturado com música também, que você fica muito empolgada. Eu fico muito empolgada pedalando com um som bom, assim. Foram esses momentos especiais. Mas essa hora do pôr do sol da meia-noite, aqui quase 1h da manhã, foi muito especial, assim. Foi um sonho chegar lá de veleiro, ver esse momento, dar tudo certo, assim, das condições que a gente queria, e harmonicamente no veleiro, a galera, puta, se entrosando super, assim, foi super legal, foi muito bom. Isso é Nossa, uma muito bom. coisa que eu queria te perguntar, né? Que você falou que você estava com o Yves e com mais um francês, né? Acho que amigos, né? Imagino. Eles são... E Fala, como é que foi essa desculpa. convivência? Imagina, como é que foi essa convivência e como é que vocês se dividiam, né, nas tarefas do barco? Enfim, fala um pouco sobre isso. O Yves foi esse amigo que eu conheci no Pacífico e ele tem esse amigo que é o Felipe, que é um amigo dele que depois eles me contaram que ele conhece a esposa do Felipe desde a época de escola. Então, é amigo das antigaças, assim. O Yves tem 70, vai fazer 70 anos em setembro esse ano. E o Felipe fez aniversário a bordo, fez 71. Nossa, que Então, incrível. eu era mais jovem a bordo, né? E, e aí, eles se conhecem já, putz, 50 anos, né? E aí, é, éramos nós três, né? Então, assim, eu confesso que eu estava super ansiosa por esse lance do idioma, que eu não falo francês, eu falo bem inglês e tal, mas o Yves falou um dia brincando, ele falou, sabe que o idioma a bordo oficial vai ser francês, né? Eu falei, ai, meu Deus, né? Putz, e agora, né? Lascou. A minha irmã Mônica, a quem eu também agradeço muito, me deu umas aulinhas de francês, a gente se falava uma vez por semana antes da viagem, por um pouco mais de um mês, e ela foi uma querida, me dando umas dicas, assim, de última hora, e lendo o texto comigo e tal. Sabe Deu tudo, uma... amor de francês, né? Então, Mas eu tava super ansiosa com essa história. Falar, ai, caramba, que... Bom, tá a bordo depois de 2 anos sem pisar num barco. Quer dizer, tinha pisado já em barco por pouco tempo. Será que eu vou lembrar como é que faz nó? Será que eu vou... Ai, em francês... Puta, eu tava super ansiosa. Acho que um pedaço das minhas espinhas também foi por causa disso, dessa ansiedade pré-viagem. E desabrocharam no decorrer. Mas o Yves e o Felipe super legais, assim, super pacientes e aquela coisa, né? Você tá com pessoas que você tá num espaço confinado, então você tem que ter uma dose de tolerância muito maior, né? Você tem que ser mais paciente com você e com os outros. Então, eu estava até pensando sobre isso depois, né? Uma reflexão, fugindo da tua resposta um pouco. Se a gente tivesse essa postura na nossa vida, assim, que a gente tem num ambiente de confinamento, acho que as relações seriam muito melhores, né? Porque no dia a dia a gente passa por cima de um monte de coisa, estoura com as pessoas do nosso lado, e é o tipo da coisa que você não pode fazer numa viagem assim, senão desanda, né? Então, meio que você ter cuidado, você ter, né, você ter um zelo maior. Se a gente tivesse isso na nossa vida cotidianamente, acho que seria muito mais harmônica a vida em geral, né, entre as pessoas. Mas, enfim, foi uma reflexão que eu tive. E aí eu ficava super atenta, tal, né, pensando, puta, eu não posso decepcionar, ao mesmo tempo, ai, será que eu tô fazendo bobagem? Mas os dois super pacientes e me motivando a confiar mais no que eu estava fazendo também. E foi bem legal, foi um super aprendizado, porque eu estava acostumada a ver o Diego só como referência, né? Nesses anos que eu passei a bordo pela primeira vez, esses 4 anos. Então, ver 2 estilos diferentes, né? Foi muito legal. Era meio conflitante às vezes, porque às vezes um falava uma coisa, o outro... Aí você fala, putz, e agora? Quem que eu devolvi? Não, o capitão do barco, né? Tipo, mas eu não queria passar por cima do Felipe, mostrar o Felipe, e agora, né? Eu escutava os dois, tal. Uma das funções que eu tinha a bordo era descer correndo, atracar
com a cabo, né, com a corda, que a gente fala cabo, e eu não sei a palavra em português, mas nos lugares onde você segura, prende o cabo, né, para ele ficar preso ao pier. Então, ancoradouro? Não é ancoradouro? não, é um cleat, né, é uma peça que é fixa no pier, onde se amarra. Uhum. Então, para fluir nosso trampo, eu geralmente eu dava um pulão assim, eu meio que fazia tudo meio rápido, assim, né? Pensando, puta, não posso ser lenta, né? E eu era a primeira a descer para o pier, pulava tal, prendia pela proa e o Felipe cuidava da popa. Mas tinha hora que o Ivi falava, não, deixa a Marina aí depois, não sei o quê. Eu falei, ai, caramba, e agora? Eu não quero desrespeitar o Felipe, que está aqui do meu lado. Felipe, o que você prefere? Eu falava baixinho para ele, que você prefere que eu vá primeiro, né? Uma coisa meio né, de cuidados, assim, porque eu acho fundamental você ter essa harmonia, depois você não ficar com conflitinhos a bordo que não são benéficos, né? Uhum. Aí minhas tarefas... Aí o Yves meio que inventava a tarefa. Ela fala, você vai ter que checar o build, né, que é aquela parte embaixo do chão, que tem tipo um vãozinho, às vezes acumula água ali, né? Então eu tinha uma missão de checar o build todo dia para ver se tinha entrado água, não sei o quê. Daí tinha lá uma esponja imunda, nojenta, eventualmente tirar a água do build com aquela esponjinha nojenta. Falar, não temos muita água hoje, ufa, né? E guardar as defensas, né? Que são aquelas boias, quando você chega, você punha 3 de cada lado, no caso daquele barco, né? E me atrapalhei uma hora, eu coloquei num lugar, ele falou, não, Marina, tem que ser aqui, porque o barco é mais largo. Aí depois eu ficava pensando, puta, eu não posso me confundir de novo, não, né? Aí tinha essa função de colocar as defensas, essas boias, depois tirá-las e guardá-las. Mas era muito legal, porque chegou uma hora que o Ivo falou assim, você tá eficiente agora, né? Não precisa falar nada, que você já tá... Quando você atinge esse estágio, assim, da equipe fluir, você meio que faz um olhar, assim, não precisa nem falar nada, mas você já, pelo olhar, pela mão, você sabe o que você tem que fazer, né? E, eventualmente, 10 dias depois, isso rola, assim, não no primeiro. Aí era um pouco disso, assim. Foi um aprendizado gigante. E foi engraçado que teve 2 coisas que eu ensinei para eles, assim, porque tipo, um jeito de fazer um lais de guia, um nó, que é um nó super usado, que a gente fala bowline em inglês, eu aprendi a fazer de um jeito que eu fui descobrir que não era um jeito comum, né? O Diego me ensinou de um jeito que hoje em dia eu só sei fazer desse jeito. Eles falaram, como que você fez? O que você me mostra, né? Eu falei, o jeito que eu sei fazer é esse, não tem outro, quer dizer, tem outro jeito que, né? Aí eu fui lá depois ensinar os 2 a fazer o bowline, o lais de guia daquele jeito. E uma outra coisa é quando você armazena os cabos, né? Um jeito de guardar os cabos também. E aí eu fiz um jeito, e eles falaram, o que você fez aqui? Me mostra de novo, sabe? Eu falei, beleza, ensinei 2 coisas, mãe. Sim, não, mas gente, 4 anos de expedição, né? Isso eu queria saber um pouco deles, Má, porque você já tem uma experiência incrível, né, como velejadora, de mais de 4 anos. E eles, o Yves e o Felipe? Eu sou amadora perto deles. Os dois são velejadores. Eu sou tripulante, na verdade. Os 2 têm barcos. Os 2 têm um barco junto. E o Yves tem 2 barcos, né? Esse que a gente estava e o outro, junto com o Felipe. Então, eu me considero aprendiz, assim, né? Os 2... o Yves já viajou uma outra longa aventura com a esposa, 40 anos atrás. Eles fizeram meio que um rolê pelo mundo, assim, não uma circunnavegação, mas eles fizeram muitas 1000 milhas, assim. Nessa viagem, por exemplo, de agora, ele tem no logbook, né, no caderninho, 50.000 milhas, né? Então, ele já foi para a Groenlândia, já foi para o Brasil, já foi para a Geórgia do Sul, para a Antártica, já foi para a Polinésia, voltou da Nova Zelândia rumo à América do Sul, num trecho que não é muito fácil, né? Quando geralmente você faz de leste a oeste, América do Sul, a Oceania. E ele fez esse. 2 anos depois, ele voltou com a esposa e com o Felipe. O Felipe voou até o Tahiti, onde o barco estava. Fizeram Tahiti, Chile.
atravessaram o Estreito de Magalhães, tal, não sei o que, fizeram... Então, estão desde então viajando nesse segundo barco, que é o Orionde, né? O nome do veleiro é Orionde, que é o nome de uma montanha perto de Grenoble, onde eles têm uma casa, onde a gente foi visitar. Então, eles têm muitas águas, passaram por muitas águas, frias e quentes, e, enfim, é o segundo barco. E são roots, assim, né? Francês, geralmente, eu sou suspeita para falar, eu tenho uma admiração violenta por francês. Eu acho que eu também. Nossa, os caras, inglês e francês, com perdão da palavra, são foda, assim, sabe? Porque os caras vão com um barquinho, assim, simples e fazem. Sem muito recurso, e fazem e não tem medo da parada. Não sei, é claro que generalizar é um pouco delicado, mas, sei lá, os que eu conheço eu admiro. Não, eu também acho que tem uma coisa do prazer da experiência, né? Um povo que valoriza experiências, assim, né? Sei lá, navegar, acampar, comer, assim, né? Cozinhar. Eu também sou muito fã. Mônica e Petrã, que estão aqui nos ouvindo, né? Somos muito fãs. E, Má, eu queria falando dessa coisa da nacionalidade, né? Você ficou 4 anos navegando com o Diego, que é italiano, agora essa expedição de 3 semanas com franceses. Queria saber se isso aparece de alguma forma, né? E você, brasileira, né? No dia a dia. E também queria que você falasse um pouco dessa vida de expedição, né? Dessa coisa internacional, assim, das pessoas que você conheceu, qual a nacionalidade que você mais viu, enfim, falar um pouco disso. A primeira pergunta se diz assim, se aparece, tipo, se dá para saber De que está num hábitos barco de culturais, francês? tomou comida, você comeu mais queijos gostosos, tomou vinho a bordo. Sensacional, eu levei 2 quilos de parmegiano bom, assim. Na verdade, eu comprei um que não era sensacional, fui descobrir que tinha um melhor ainda. Cheguei lá com 2 pedaços imensos, de cada um de 1 quilo, e o Ive adorou. E o Felipe chegou lá com um monte de queijo, nossa, aqueles emmental, nossa, muito bom. Então dava para ver isso, assim, a bordo tem uma presença francesa, assim, no tempo que eu passei junto com o Diego no barco, a gente... Engraçado, a gente comia pasta bastante, assim, né, mas, parmegiano, sempre quando a galera chegava para visitar, trazia um pedaço, nossa, é muito bom, tem aquele salzinho, aquele salgadinho do parmegiano tradicional, que é inigualável, né? Nossa, é muito bom. E quando você encontra, assim... Eu lembro que em Fiji tinha um restaurante, tinha uma loja de um italiano, que o cara era a referência em Fiji para comprar coisas boas da Itália. Era caríssimo, mas o cara era o famoso. Como é que era o nome dele? O Flávio. Você chegava na marina, todo mundo falava, nossa, barco italiano, você tem que ir lá no Flávio. O Flávio ganhava uma grana com a galera que chegava desesperado por um salame e um queijo bom. E agora no barco a gente tinha muito, muito queijo, bom também. O Yves fez umas coisas, uma tortinha de citron, de limão, muito gostosa também. Tinha uns vinhos a bordo direto. A gente todo dia tinha um ritual do aperitivo antes do almoço e antes do jantar, Nossa, né? que delícia. E o jantar era engraçado. O jantar era uma sopinha pronta que a gente tomava de caneca. Então era super prático, assim. Era uma sopinha muito gostosa, muito cremosinha. Você dissolvia na água quente. Até preciso saber o nome dessa sopinha francesa. Eles tocou o barco antes de sair, no começo de maio, né? Então tinha essa sopinha deliciosa. Aí rolava sempre um queijo, um pedaço de pão no final, assim, e chocolate. A gente era meio fanático por chocolate de sobremesa, assim. Mas tinha vinho. Eles tomavam aquele... pastis, que é de anis, que eu detesto, não curto anis. Mas eles tomavam pastis ou então um whiskyzinho, assim, eles tomavam de vez em quando. E eu ficava na cerveja ou no vinho vinho tinto, vinho vermelho, né, de caixa. Aí tinha esses aspectos, assim, né, mas o Felipe chegou com muito queijo, ele chegou com aqueles queijos pequenininhos, que é tipo um camembertzinho pequenininho que ele comia no café da manhã todo dia, assim. Muito chá, muito café. Eu sou super fã de chá. Então tinha
essas coisas. E qual que é a segunda que você perguntou? Já esqueci. Coloquei duas, né? Não, a segunda é sobre essa questão de quem que você encontra, assim, nas expedições, que nacionalidades que você mais encontrou, né? Então, a gente viu muito francês. Acho que os franceses malucos, tinha muito barco. A maioria que eu vi foi francês. Foi pouquíssimo barco em trânsito, assim, que a gente viu. Mas eu vi, assim, a maioria realmente barcos com bandeira da França e locais da Noruega. Galera da Noruega que estava deslocando por ali. Mas quando eu fiquei no arquipélago em si, em Lofoten mesmo, os turistas que chegam lá de avião, então de balsa, muito italiano. Eu vi bastante italiano lá. E alemão também. Alemão vai muito para lá para pescar no começo do ano, né? O bacalhau, o cod, né? Porque é interessante em Lofoten que tem essa coisa do turismo no verão e no inverno é muita pesca. A galera vai lá para pescar e para a atividade da pesca é muito forte, que é quando o bacalhau desce, né, para a região e eles conseguem pescar. E fora o salmão, que é cultivado em cativeiro, né, naquelas estruturas redondas no mar. Uhum. Mas eu vi, para falar assim de nacionalidade, eu vi muito francês, realmente. E alguns alemães. Pouquíssimo inglês, a maioria realmente de francês, Cacá. Nacionalidade falando, né? E eu E prometo que a italiano. última. Não, e esses italianos de excursão, né? O Diego não se animou dessa vez, mas falando em italiano. Não, alguém tem que trabalhar na família, né? Não dá. Não, brincadeira, ele tá ocupado com o trampo, com a casa também, então não deu certo, mas... E ele não é do frio, né? Ele curte calor. Então, eu gosto de frio, eu gosto muito de frio. Nossa, eu sou como o Diego, não gosto, não. Não, eu prometo que a última pergunta é sobre comida, né? Mas eu ia falar do. Você comeu bacalhau norueguês lá, tava bom? Ai, muito bom. O fish and chips eu comi alguns, assim, é muito bom. Nossa, muito macio, uma delícia. Comi salmão pra caramba. Comprava no supermercado aquele salmãozinho defumado, vários sanduíches disso aí. Nossa, voltei. Tô criando ventosa, eu acho, na verdade, desenvolvendo. Matei a fissura de comer peixe. Eu adoro salmão e adoro peixe em geral. Foi bom. Foi bem bom. E, Má, queria falar um pouco de emoção, assim, para fechar, né? Bom, 4 anos navegando, 2 anos em terra firme. Como é que foi essa emoção, assim, de sentir o chão mexendo de novo, né? E falar, ai, vou mais uma expedição, assim. Isso teve um significado para você, pessoal, assim? Ah, teve. Eu tô meio com a cabeça lá ainda, sabe? Quando você tá. Eu Tá voltei, mas eu não mareada. vou. Eu tô mareada emocionalmente, porque, nossa, foi lembrando, assim, quando a gente saiu de Alisson nesse tempo horroroso, chovendo, assim, eu fiquei tão feliz, assim, sabe? De estar vivenciando aquilo, de ver aquele ângulo de estar no cockpit, assim, de ver a proa do barco, da vela, você fala, nossa, que lindo, né? Muito. Você está deslocando, assim, você fica até meio boba, você fica com um sorriso idiota de novo na orelha até a outra, assim, é muito bonito, faz muito sentido tá fazendo aquilo de novo, e você fala, putz, você fica meio que em casa, sabe? Você fala, ai, que delícia estar aqui de novo, que delícia, né? Seus sentidos todos ligados e esperta. E, putz, é muito especial. Por mais que o tempo estivesse horrível, tosco, né? Mas foi muito bonito, foi muito feliz, assim, estar lá. Dá vontade de chorar, de falar. Mas é Tô ficando lindo mesmo, emocionada. né? Mas, é muito legal, é outro ritmo, né? Puta, você chegar nos lugares devagarzinho, que o lugar vai se aproximando conforme você chega, você vai percebendo o lugar de uma forma muito mais profunda, né? Do que você chegar de avião ou de carro, né? A sua percepção é muito legal, é muito especial. Nossa, foi muito legal, assim, foi muito bom, foi muito. Não foi sem querer, né? Mas ao mesmo tempo você fala, nossa, tá rolando isso, né? Que eu fiquei pensando tanto para estar aqui, aí não era certo, daí um monte de coisa no meio do caminho e rolou, né? E deu certo. E teve uma coisa que eu lembrei de te falar, que o Yves é uma figura, né? O capitão, enfim, ele tem uma ideia, vamos fazer, vamos, né? Não pensa 5 vezes, nem 2.
A primeira é que uma vez a gente estava sem vento, sem nada, ele passou por um barquinho de alumínio, uma galera pescando. Aí a gente estava com o motor ligado, quase nada de vento. Eu vou pescar. Eu falei, nossa, né? E agora, né? Vixe, Mário, vai pescar aqui no meio, né? Colocou o barco em ponto morto, assim, né? Neutro. Pegou a varinha, foi lá para a proa. Você já fez isso antes? Não, nunca fiz isso antes. Aí eu falei, ai, caramba, e agora, né? Menos de 5 minutos depois, vai lá e pega um peixe. Aí puxa, eu falei, não acredito, sensacional, um recorde universal de rápida pescaria. Colocou no baldinho e tal, lançou a vara de novo, muito rápido, muito rápido. Pegou outro menor, assim. Eu falei, caramba, e o barco meio que se aproximando de umas pedras. Eu falei, opa, e agora, né? Eu mais tenso do que... E ele lá curtindo e tal, daí pegou os 2 peixes e depois, mais tarde, a gente chegando nesse lugar que a gente passaria a noite, que era um lugar, era um conjuntinho de ilhas, assim, né? E raso, super raso, água verdinha, assim, uma montanha altíssima com um furo no meio da montanha, que chama Torgaten, né? É uma rocha, assim, que o pessoal faz umas caminhadas, e você passa no meio da rocha, tem uma placa, assim, né? Arrisque se você quiser passar por aqui, traduzindo, né? Tipo, a culpa é sua. Se acontecer alguma coisa, ninguém é responsável, né? At your own risk, né? Você fala, opa, será que eu passo, né? Será que vai cair uma pedra na minha cabeça? E a gente fez essa caminhada. E aí, antes dessa caminhada, o Ivo tem a brilhante ideia de entrar na água. Falou, não, vamos dar uma nadada, vamos... Porque parecia a aguinha do Caribe, né? Eu nunca tive no Caribe, mas parecia verdinha. Eu falei, Ivo, você tá louco, tá muito fria essa água, mas estava muito convidativo, estava um sol assim, né? A água paradinha. Falei, nossa, se tivesse que entrar, seria agora. Marina, vamos lá entrar. Eu falei, nossa. Aí ele vai lá. Eu falei, mas eu só se eu puder tomar um banho depois que tenha um chuveirinho no barco, mas eu não queria gastar muita água. Eu falei, só se eu puder tirar depois a água salgada, né? Aí ele vai lá, pega a sua sunga quadrada de tropical pintada de arara. Eu falei, que figura, né? Eu rindo, gargalhando. O Felipe desencanou, o Felipe não foi. Ele falou, não, Marina, você tem que ir, você que. Eu falei, tá, puta, né? Trouxe o maiô, né? Vamos lá, né? Aí eu descendo pela escadinha da popa, né? Ele falou, só que você não pode pular, tem que descer pela escadinha devagarzinho, assim, como se fosse... Não enrola, vai direto, como se não tivesse frio. Aí ele foi, figura, eu fiz as fotos, Felipe fez as fotos também. Chegou na minha vez, eu falei, nossa, né? Eu quero ir pulando, imagina, né? Vou congelar. Aí fui lá, coloquei o maiô, assim, fui, puta, muito frio, muito frio. E eu fui pela escadinha também. As fotos que ele tirou ficaram toscas, minha cara de pânico, assim, fazendo cara de monstro, de congelando, assim. Enfim, não consegui pousar harmoniosamente para a câmera, mas parecia que estava num bloco de gelo, assim. E aí ele mediu a temperatura, o termômetro caseiro dizia 15 graus. Eu acho que estava bem menos. Não é possível que fossem 15 graus. A sensação era muito mais fria, mas dá aquela acordada depois, você fica pilhada depois. Eu fiquei na proa depois tomando um solzinho para me aquecer e foi muito engraçado. Aí rolou. Eu falei, Ivi, como você teve coragem? Ele falou, não sei, mas me empolguei. Eu falei, você não pensa muito em fazer as coisas, né? Aí o Felipe só dando risada da gente. Falou, não, eu passo, eu vou ficar aqui quentinho. E aí rolou esse momento engraçado também. Então, o Ivi é uma figura, ele curte, assim, né? Ele tá nos lugares e, tô com essa vontade, faz, né? Eu achei muito legal essa iniciativa, assim, um senhorzinho de quase 70, fazendo altas trilhas, e eu falo que ele tem aquelas pilhas alcalinas nos pés que não vencem nunca, porque tem uma disposição absurda, assim, muito legal, dá vontade de falar, puta, eu quero ter cidade com a energia que ele tem, sabe? Incrível. Ele já tem incrível. outras expedições em vista, Má? Ele segue lá, né? Agora está com outros amigos, os filhos vêm visitá-lo, ele vai deixar o barco no período do inverno em Tronço. Ano que vem ele não sabe se vende o barco, não sabe. Ele é aposentado, né? Então fica só curtindo e
ele não sabe se realmente consegue, para, sei lá, de repente para Groenlândia, para Islândia, nas próximas. Realmente ele está com um ponto de interrogação na cabeça do futuro, né? Mas o barco é, puta, lindo, assim, o barco é super legal. De alumínio, puta, uma delícia, um barcaço. Uma nave, como eu ouvi a galera falando, uma nave. Por que uma nave? Não, assim, porque é muito bom, muito forte o barco, né? Entendi. Eu já vi a galera comentando que o OVNI é uma nave, né? Falei, pois é, eu sou fã. Já era fã, fiquei mais ainda fã desse tipo de barco. É muito legal. Uma coisa que eu queria perguntar para os seus ouvintes, assim, você falou dessa expedição que você queria muito fazer e realizou, né, esse desejo de estar aí na Noruega, e agora qual que é a próxima que está no projeto, assim, no desejo? Assim? Putz, ótima pergunta. Eu queria, acho que, ir para o extremo sul de barco agora, né? Queria de veleiro, Antártica ou Patagônia, acho que tá me dando vontade de passar um frio lá embaixo. Vamos ver. Mudar de polo. Ai, Má, que prazer, viu? Que delícia, acho que a gente embarca junto com você e navega, né? E curte também. Muito bom muito boa essa viagem aqui. Ai, Cacá, eu tô morrendo de saudade. Eu queria passar aqui pela tela agora, te dar um beijo, um abraço e tô indo pro Brasil. Então, eu vou estar no Brasil. Boa notícia bombástica. Quem estiver ouvindo. Agora é oficial, vou chegar no Brasil dia 4 de setembro. Hoje eu conferi meu bilhete. Eu achei que fosse dia 5, mas é dia 4 e fico até dia 16 de outubro. Então, queria te abraçar e te dar um beijo gigante, mas a senhorita não vai estar mais lá. Mas, enfim, eu vou passar esse mês e pouco matando saudade da família, de amigos, desde 2019 que eu não vou para aí. Então, passar esses pouco mais de um mês entre São Paulo e Floripa, entre Floripa e São Paulo, na verdade, né? Então é isso, a agenda de viagem é essa, mas... obrigada pela paciência, por aceitar o convite. Imagino, prazer. Que delícia, valeu, minha primona irmã. Que bom. Adorei, muito bom. Não, inclusive a gente esteve juntas, né? Foi rápido o encontro em 2018, mas foi a última vez em que a gente esteve junto. Você foi, foi encontro no aeroporto sensacional, relâmpago. Queria ver você, mas tudo bem, vai ser quando foi para ser. Não, adorei, brigadão. Obrigada.